Sem Neura no Ar, o vídeo de hoje é para você entender o que é psicopatia e mais ainda compreender se você convive com um psicopata. Não perde, roda a vinheta. Gente, o tema do vídeo de hoje tem sido um tema muito procurado, foi até uma sugestão que foi feita para nós no canal. E a gente achou curioso falar sobre isso, mas faz muito sentido se a gente analisar o contexto geral que a gente está vivendo, tanto no meio político, no meio corporativo e na nossa sociedade de uma forma geral. Falar sobre psicopatia, primeiro a gente precisa entender. A psicopatia ela é o nome de um transtorno de personalidade antissocial. É um diagnóstico clínico que precisa ser feito por um médico psiquiatra e que só pode ser atestado a partir dos 18 anos de idade. Antes dos 18, óbvio que já é possível entender e perceber as características dessa criança e desse adolescente que vai ser esse psicopata. Mas até os 18 anos, isso passa a ser classificado como transtorno de conduta. E aí, a partir dos 18 anos, se isso for atestado e se tiver mantido os comportamentos, a linha de raciocínio e os comportamentos tiverem sido mantidos, aí sim a gente bate o martelo de que esse pré-adulto ou adulto é um psicopata. Mas antes de eu continuar e antes de você entender quais são as características e todas as demais informações que a gente vai passar para você, primeiro, para tudo que você está fazendo, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Sem Neura nas nossas redes sociais e principalmente, a hora que você terminar de assistir o vídeo, você já compartilha ele nas suas redes sociais. Sabe-se que existe uma média de 4% da população mundial que é psicopata, entre leves, moderados e graves. Existe uma proporção, uma estimativa de que para cada psicopata homem exista uma psicopata mulher. O psicopata, ele nasce psicopata, ele não desenvolve psicopatia, isso não é real. Às vezes a gente tem até o hábito, né, de às vezes brincar com esse tema, mas não é algo que a pessoa vai desenvolver em virtude do ambiente que ela vive ou das próprias condições que ela está exposta. Psicopata nasce psicopata e morre psicopata. O cérebro deles é completamente diferente do cérebro de quem não tem, e é isso que os difere. O cérebro do psicopata, ele é desconectado do sistema límbico, que é a área do cérebro onde estão as emoções. Então o psicopata, ele não fica feliz, ele não fica triste, ele não se comove, ele não chora, ele não se compadece, ele não olha para algo que ele fez e ele depois apresenta qualquer tipo de sentimento em relação àquilo. É isso que difere um psicopata de uma pessoa que não é psicopata, ok? Então vamos lá. O ambiente externo, né, o ambiente de convivência, ele pode motivar, principalmente na área de infância e adolescência, ou facilitar o desenvolvimento desse comportamento. O que é muito importante a gente entender? Psicopatia não tem cura, psicopatia não tem tratamento, não existe assim, você conviver com um psicopata e você acreditar que você vai moldar, melhorar, ajudá-lo a deixar de ser o que ele é. Isso não é real. Ele é assim, ele vai morrer assim. Então, a partir do momento em que, quando a gente falar das características, você perceber que você convive com um psicopata, a melhor coisa que você tem para fazer é correr dele. Porque não se sai ileso quando se convive com um psicopata. Você vai sofrer algumas consequências, alguma sequela dessa convivência. Senhora? Vamos entender um pouquinho agora as características que já aparecem na parte de infância e adolescência. São crianças ou adolescentes extremamente mentirosos,
São crianças que provavelmente vão cometer bullying com outras crianças. São crianças, adolescentes que não vão conseguir se submeter a regras, ordens, imposições, vão ter dificuldade de conviver com figuras hierárquicas. São crianças e adolescentes que provavelmente vão ter históricos de maus trato com os animais. São crianças e adolescentes que provavelmente vão apresentar atos de vandalismo, vão se envolver com situações de agressão com o próximo. A manutenção desse comportamento, dessa infância e dessa adolescência pode vir a caracterizar um futuro antissocial na fase adulta. Agora vamos entender, né? Agora você vai entender se você realmente pode estar vivendo do lado de um psicopata. A característica primordial do psicopata é a falta de empatia. Ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do outro. São pessoas que precisam de prazer, de poder e de status. Então a gente já consegue pensar alguns lugares onde eles podem estar. São pessoas que não apresentam nenhum tipo de remorso, culpa, arrependimento. Não medem consequências das atitudes, das decisões que tomam. Não se preocupam se aquilo que vai ser feito vai prejudicar a vida de alguém, vai atrapalhar, vai mudar a história da vida dessa pessoa. São indivíduos que são extremamente sedutores, apresentam esse comportamento sedutor, extremamente manipuladores, são eloquentes. O que é eloquente? Eles têm uma excelente capacidade de convencimento, possuem uma ótima inteligência racional. O psicopata, ele é 100% razão e 0 emoção. O psicopata, ele é megalomaníaco. Muitos deles se acham Deus, principalmente os que acabam fazendo parte de uma minoria, que acabam se tornando os assassinos, os serial killers, que a gente vai falar já já. Eles são dominadores, controladores. Todo psicopata, obviamente, ele vai ser um mentiroso patológico. Ele não tem tolerância à frustração e toda vez que ele é exposto a essa frustração, muito provavelmente ele vai apresentar um comportamento agressivo, porque ele não consegue lidar com o fato do desejo dele não ser saciado. O psicopata apresenta plena e completa noção de realidade. A gente precisa entender que o psicopata, ele não é louco, ele não é um doente mental. Ele é uma pessoa absolutamente normal, que faz, que arquiteta, que organiza e que constrói toda a história da vida daquele momento para que a vida dele seja beneficiada de alguma forma. A gente precisa desmistificar essa questão de que psicopata é assassino, é serial killer. Não, esse grupo, né, ele faz parte de menos de 1% daqueles 4% que nós falamos lá no comecinho do vídeo. Entendeu? Não! O psicopata, ele não é somente um assassino em série, um serial killer, muito pelo contrário. A gente precisa entender que o psicopata, ele não é louco, ele é uma pessoa absolutamente normal, diferente na sua forma de pensar e de agir, porque tudo que ele fizer, ele vai ter o único objetivo de que os desejos dele, de que a vida dele, de que tudo seja construído para que exista a saciedade das necessidades dele. É importante entender que conviver com um psicopata não é sinal de que você vai morrer, mas de certa forma ou de alguma forma você não vai sair ileso. Ele vai entrar na sua vida e ele vai destruir alguma coisa. Você não vai conseguir conviver com ele sendo uma vítima dele e não sofrendo nenhuma sequela ou consequência dessa convivência. E antes de terminar o vídeo, não esquece, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Sem Neura nas nossas redes sociais e compartilha o nosso vídeo nas suas redes sociais. Gente, a gente precisa entender o seguinte, a pessoa mais importante da vida do psicopata é ele mesmo.
Nunca vai existir outra pessoa que vai ser colocada em primeiro plano, que vai ser amada ou que vai ser cuidada por um psicopata. Então lembra daquela frase que a gente falou no comecinho. Se deparou com um, não faça nada, somente corra dele.